Senhora presidente, eu gostaria de assumir a tribuna hoje para lamentar os vetos que foram apostos no projeto de lei do Senado que trata da regulamentação das atividades médicas, o ato médico, o conhecido ato médico. Esses vetos poderiam ter sido perfeitamente evitados se o Executivo tivesse uma maior interação e um respeito com os trabalhos dessa casa. Esse projeto foi aqui discutido, esteve aqui por 12 anos e foi discutido por 2 anos. E sua formatação foi objeto de debates envolvendo os maiores especialistas do país em saúde pública e privada. Estiveram aqui para opinar sobre projetos juristas das mais diferentes tendências. Foram feitas mesas de trabalho envolvendo as 14 profissões de saúde. Cada artigo foi escrito com a aquiescência de cada uma das profissões. O Ministério da Saúde, na gestão do ministro José Gomes Temporão, encaminhou a diretora do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, a doutora Maria Helena Machado, para acompanhar cada passo da elaboração do projeto. Foram feitas 18 audiências públicas, uma teleconferência articulada com as assembleias legislativas de todo o país. O projeto foi aprovado aqui por unanimidade do Senado, com o apoio total do Ministério da Saúde. O projeto foi à Câmara e passou por 5 comissões, sofrendo ali modificações que desvirtuaram o consenso criado pelo Senado. Ao voltar para o Senado, eu fui abordada para ser relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Mas havia uma tendência para que o projeto ou preservasse as modificações que foram feitas na Câmara. Eu me neguei a ser relatora em função de ter sido avalista do consenso anteriormente. Passado um tempo, o projeto ficou adormecido na Comissão de Justiça. O senador Antônio Carlos Valadares foi convidado para elaborar o seu relatório, ou para ser o relator naquela comissão. O senador Carlos Valadares, a exemplo do que tinha feito, reabriu as discussões, ouviu todas as profissões envolvidas e voltou substitutivo ao que era do Senado, com algumas modificações feitas pela Câmara que significavam avanços e consensuados por todas as profissões. Ali o projeto foi aprovado novamente por todos os senhores senadores. Posteriormente, ele foi à Comissão de Assuntos Sociais e foi pedido, através da mesa, que ele passasse também pela Comissão de Educação. Foi para a Comissão de Educação. Lá ele foi relatado pelo senador Cássio Cunha Lima, que manteve o relatório do senador Valadares, aperfeiçoando alguns artigos apenas na redação. Posteriormente, esse projeto foi à Comissão de Assuntos Sociais, presidido pelo eminente senador Moca, que, aliás, naquela ocasião, o Jaime Campos, que me concedeu a relatoria do projeto. Ali, de acordo com os 2 outros relatores, fizemos ainda uma modificação que atendia aos biólogos, através de colocar como não privativo dos médicos o exame citopatológico. Feita essa articulação, o projeto foi aprovado ali por unanimidade. Uma vez aprovado, o projeto veio ao plenário. No plenário, o projeto foi relatado por mim, pelo senador Valadares e pelo senador Cássio Cunha Lima. Ele recebeu votos
de todos os senhores senadores, à exceção do senador Aloísio Nunes. Foi a presidência que se absteve em função de argumentando que não era pela não concordância com o projeto, mas pela não concordância com o princípio de regulamentação das profissões. O projeto vai à presidência da República e ali ele sofre 10 vetos. Os 10 vetos mutilam inteiramente o projeto. Não há como a gente pensar que esse projeto pode permanecer do jeito que está. E eu gostaria aqui de deixar muito claro, na gestão do ministro Temporão, ele foi totalmente avisado e acompanhou o projeto. Na gestão do então ministro Humberto Costa, eu fui em audiência com ele, solicitei que o Ministério acompanhasse o projeto. Na gestão do ministro Padilha, por 2 vezes eu estive no Ministério, pedi ao ministro que analisasse o projeto e visse se o projeto não podia afetar em alguma situação do Sistema Único de Saúde. Eu não obtive nenhuma dessas vezes respostas. Portanto, é lamentável que a gente, depois de tanto trabalho, de tanto esforço, de tanta dedicação, a gente acaba deparando com uma situação como essa. Portanto, senhora presidente, eu, como relatora deste projeto, eu não poderia deixar passar em branco esta situação, porque eu acredito que essa casa precisa ser respeitada, porque o trabalho que se faz aqui é um trabalho sério. Os parlamentares que estão atuando aqui atuam com seriedade. Nós não podemos analisar essa casa pelas exceções, aqueles que, porventura, não corresponde àquilo que o eleitor lhe confiou através do voto. Mas aqui a maioria dos parlamentares são sérios, são comprometidos, fazem o trabalho no sentido de ajudar a construir um país melhor. Você me concede uma parte? Senadora Lúcia Vânia. Concedo a parte ao senador Valadares, ao senador Moca e ao senador Mozarildo. Senadora, nós acompanhamos de perto o andamento desta matéria aqui no Senado Federal e posso declarar alto e bom som, para fazer justiça, todo o empenho que foi feito por Vossa Excelência para resolver todas as dificuldades que foram criadas lá na Câmara dos Deputados, prejudicando várias profissões na sua redação final. Quando o conteúdo chegou aqui, nós procuramos atenuar todos os obstáculos e nos reunimos várias vezes, também a participação do senador Cássio Cunha Lima, e ouvimos todas as profissões, na medida do possível, já que não podíamos fazer nova redação, mas aproveitar aqueles pontos que fossem melhor para as profissões, tanto redação da Câmara dos Deputados como a redação inicial proposta por Vossa Excelência, quando da primeira vez que passou a matéria. Portanto, não, em momento nenhum, vislumbramos qualquer resquício, seja meu, de Vossa Excelência, ou de Cássio Cunha Lima, ou mesmo do Senado Federal, contra qualquer profissão. Porque nós achamos que as profissões de saúde exercem um papel preponderante na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Se a saúde não está bem, não é por culpa daqueles que exercem a sua profissão com maior empenho, dignidade, idealismo e força de vontade, mas por causa da infraestrutura frágil, não só do ponto de vista financeiro, como também de mais recursos humanos, de medicamentos, enfim, de uma maior aporte de recursos, de um financiamento adequado para que a saúde funcione tranquilamente no nosso país. Então, ao mesmo tempo que
ao mesmo tempo que elogio o trabalho de Vossa Excelência, reconheço em todas as profissões muita dignidade, muito trabalho, e posso dizer o seguinte, que eu acho que faltou do governo um diálogo com o Senado Federal. Ora, se o objetivo era vetar, por que então o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, a assessoria da Presidência da República, não mostrou logo de antemão que não concordava com o projeto? Antes, pelo contrário, o Ministério da Saúde sempre estava, através de um representante, presente em nossas reuniões. Eu acho que foi uma desatenção, uma desconsideração a todos nós. Não pelo fato em si de vetar, mas da forma como foi vetado o projeto, depois de tanto trabalho, depois de tantas canseiras, de tantas lutas, quase 11 anos. De repente se veta e pronto. É como se o poder legislativo não existisse e só o poder do Olimpo é que existe nesse país, a Presidência da República. Senador Moca, eu pediria à senhora presidente só para ouvir os dois senhores. Senadora presidente Ana Amélia, eu vou ser muito objetivo. Senadora Ana Amélia, eu tenho feito um esforço... Luciavane. Perdão. Eu estava... dirigindo a presidente. Senadora Luciavane, eu tenho feito um esforço muito grande, porque presido por esses 2 anos a Comissão de Assuntos Sociais, que guarda essa relação com a saúde. Não só com a saúde, como a previdência, o trabalho, a área social. E como presidente, é claro que eu não posso e não devo ter uma posição exacerbada, né? Nem para um lado, nem para o outro. Mas como médico, eu quero lhe dizer que nada me deixou mais indignado do que esses vetos. Porque aqui, pelo Senado, nós tomamos o cuidado. Nenhum médico foi relator. A senadora Luciavânia fez um grande trabalho, o senador Cássio Cunha, o senador Antônio Carlos Valadares, eu sou testemunha. Quantas e quantas vezes, quantas audiências públicas nós fizemos? Ora, para ter 10 vetos, eu vou ser sincero, era preferível que tivesse vetado o projeto todo, senador Mozarildo Cavalcante. Porque se o médico não tem a prerrogativa de fazer o diagnóstico nosológico, ele vai fazer o quê? Assinar só o atestado de óbito? Porque na hora que o paciente vier a falecer, aí vão chamar o médico para assinar o atestado de óbito. Então, essas coisas é que precisam ser colocadas com clareza. Porque as pessoas ficam, às vezes, por desinformação, falando coisas que, no texto, eu vi o senador Cássio Cunha dar um testemunho. Olha, meu pai ficou 6 meses sendo tratado por uma equipe multidisciplinar. Ele dizia, eu tenho carinho por todas as profissões, pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo, era uma equipe multidisciplinar. Ele pegou o projeto com olhar crítico e começou a examinar. Ele dizia, eu quero que me aponte no texto aonde tem algum artigo que vá limitar o exercício de uma outra profissão na área da saúde. Eu realmente não sei, senador Mozarildo, quem aconselhou a presidente Dilma. Mas é evidente que as entidades médicas vão reagir de uma forma muito grande. Eu vou dar um outro testemunho, a senadora Vanessa Graziotin, que é uma senadora determinada e que zelosa pela sua profissão, até o último instante, tinha uma questão com o diagnóstico patológico, e ela, exatamente, numa negociação, foi feito isso aqui. Agora, de uma hora para outra, vetar 10 vetos. Senador Antônio Carlos Valadares, senador Luciavânia e meus colegas senadores, sinceramente, mas hoje, lá no Congresso Nacional, né, foi feito, já tem essa decisão lá, a forma de como o Congresso vai agir em relação aos vetos. Nós vamos ter um prazo máximo de 30 dias para que os vetos sejam submetidos a esta casa. E o Congresso vai retomar a prerrogativa
de vetar, porque o processo legislativo, ele começa aqui e se encerra aqui. A senhora presidente tem o direito de vetar, mas esta casa tem o direito de analisar e manter ou então rejeitar o veto da senhora presidente. E eu sou um daqueles que vou estar aqui, senadora Lucevânia, defendendo a retirada desses vetos por absoluta, por convicção mesmo, de que no texto não tem em nenhum artigo nada que possa excluir ou limitar o exercício de qualquer outra profissão da saúde. Muito obrigado, senadora Lucevânia. Obrigada, senador Moca. Senador Mozarildo. Senadora Lucevânia, eu quero aqui dar um testemunho da sua dedicação na discussão desse projeto, que, como Vossa Excelência disse, foram 12 anos aqui no Congresso, discutindo. Eu tive um período que fiquei relator também, ouvi participantes de todas as entidades da área de saúde e realmente chegou-se a um consenso prolongadamente discutido sobre a questão do ato médico, isto é, da lei que vai regulamentar a mais antiga das profissões da área de saúde. E aí, 10 vetos, entre os quais o senador Valdemir Moca chamou atenção. O diagnóstico nosológico, quer dizer, o diagnóstico da doença, não precisa ser dada só pelo médico, não é um privativo do ato médico. Então, um outro profissional da área de saúde dá o diagnóstico, faz o tratamento que ele achar conveniente, o paciente morre e ele não pode assinar o atestado médico, porque ele não é médico. Então, realmente é preciso que, tendo havido esses vetos, lamentavelmente, como disse Vossa Excelência, acompanhado pelo Ministério da Saúde, pelo governo durante todo esse tempo, haja agora, depois de tanto tempo, aprovado finalmente receber 10 vetos. E acho, como o senador Moca, que nós temos que estar aqui na hora da apreciação desse veto, que agora tem uma nova dinâmica, não vai ficar aí 5 anos para ser apreciado, nós derrubemos os vetos ou mantenhamos aqueles que realmente tiverem razão de ser. Mas o importante é que não pode simplesmente todo um trabalho construído por todo mundo, senador e deputado, voltando ao Senado, receba praticamente um veto total. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada. Senador. Agora, senadora Lucevânia, Inácia Arruda. presidente Ana Amélia, eu acabo de voltar da reunião da Federação Nacional dos Médicos. Fui até lá porque, quando este debate iniciou, eu estava na Câmara. Ali na Câmara, nós assistimos passar quase todas as categorias da área de saúde e assisti à sua aprovação, a aprovação da lei que regulamenta um conjunto grande de profissões na área de saúde. Com a aprovação da Câmara e do Senado e com a sanção presidencial das atribuições de todas essas categorias. E existe uma lacuna grande, que é impossível de haver concordância em qualquer lugar do país. Quer dizer, a profissão de médico não é regulamentada. É como se ela fosse autorregulamentada pelas normas da OMC ou pelas normas do Ministério da Saúde ou do Conselho Nacional de Saúde. Então, seria a única profissão nessa área que não precisaria de regulamentação aos olhos de alguns. O Congresso considerou que era preciso fazer essa regulamentação. Vossa Excelência, especialmente porque tratou dessa questão desde o início, até a volta da Câmara, foi Vossa Excelência exatamente quem tratou de dialogar com todas as categorias, todas. Não se dialogou aqui apenas com uma categoria. Esse projeto de lei dialogou com todas as categorias. Foi fruto de acordos na Câmara e também aqui no Senado. Modificações seguidas na Câmara e no Senado, nesse debate com o Congresso Nacional e as categorias, e especialmente os médicos, porque tratava exatamente da atividade de médicos. Na volta, tivemos aqui o trabalho do senador Antônio Carlos Valadares, o trabalho do senador Cássio Cunha Lima e, finalmente,
de Vossa Excelência, que, digamos assim, é quem deu o fecho final dessa matéria e foi praticamente o relatório de Vossa Excelência que veio ao plenário para ser votado com apoio de dois grandes relatores, o senador Valadares e o senador Cássio Cunha Lima. Eu considero um erro grave. Isso mostra a ausência de diálogo. O debate aqui no Senado e na Câmara poderia ter, se o governo, o Ministério da Saúde, a Casa Civil, consideravam que precisaria realizar modificações substantivas, o espaço do Congresso sempre esteve aberto, sempre. Todos esses órgãos do governo têm representação aqui no Congresso Nacional, têm presença no Congresso Nacional, diretamente de assessores, de consultores. Então, acho que o erro é grave, a correção fica difícil. É um dos vetos que vai ser examinado na nova modelagem de apreciação de vetos pelo Congresso Nacional. E, praticamente, a atitude do Congresso, que votou unanimemente nas duas casas, deverá ser pela derrubada do veto, evidentemente. Acho que é esse o trabalho que nós vamos ter que fazer daqui para diante. E considero que nós devemos dialogar. Os médicos, estive agora com eles e propus que nós não deixássemos nunca de dialogar. Nunca. Acho que os médicos devem procurar o Congresso Nacional, devem procurar o Ministério da Saúde, devem procurar a Presidência da República. A presidente cita no final do seu veto que vai mandar uma mensagem ao Congresso Nacional. Então, se tem esse espaço para mandar uma mensagem ao Congresso Nacional, o mais adequado é dialogar com esses profissionais. Acho que é a hora. Eu falei diretamente com a presidente da República para que se dialogasse com os médicos, chamasse os médicos até lá. A presidente concordou. Então, acho que a hora de dialogar com os médicos é agora. Mesmo porque tem o veto, que é um veto que desfigura completamente a lei. Quer dizer, essa lei é inútil da forma que ela está. Então, se há uma desfiguração completa da lei, não há o que discutir mais em termos dessa lei. Os vetos são vetos quase que absolutamente, nós podemos dizer, quase que totais à lei. Então, é preciso estabelecer esse diálogo, porque você tem os vetos e tem a medida provisória, 621. São dois problemas que tratam diretamente de uma categoria de profissionais muito importantes no país, que interessa para nós, representantes do Congresso Nacional. Concluo, senhora presidente, porque interessa, vamos começar a ordem do dia, isso é muito bom, e essa é uma matéria fundamental da ordem do dia, quer dizer, interessa ao Congresso Nacional, interessa ao governo, interessa ao povo brasileiro dialogar com essa categoria, porque ela é importante no sistema de saúde do nosso país. Sem a presença dessa categoria, também o Sistema Nacional de Saúde está mutilado e nós não podemos deixar que isso ocorra de forma nenhuma, porque atinge diretamente o povo do nosso país e não é possível permitir que isso prospere. Era uma parte que eu agradeço a Vossa Excelência, porque estive agora com a Federação Nacional dos Médicos e disse que o espaço aqui, não só com Vossa Excelência, mas com os demais relatores e com o Senado, está absolutamente aberto para dialogar com os médicos brasileiros. Muito obrigado. Eu agradeço. Perguntaria à presidente se eu poderia conceder a parte à senadora Vanessa. Se a senadora, em um minuto, pudesse manifestar, porque a cobrança do plenário era pelo horário. O início da hora do dia, mas então, um minuto, senadora Lúcia Vânia. Eu passo um minuto para a senadora Vanessa. Eu vou procurar falar nesse exato minuto, que sei que o tempo de Vossa Excelência já se foi. Primeiro, eu quero destacar o papel que Vossa Excelência teve durante os mais de 10 anos que o projeto de lei tramitou aqui. E Vossa Excelência sempre procurou trazer o equilíbrio das reivindicações de todas as categorias da área da saúde. Porque precisamos regulamentar as profissões, sem dúvida nenhuma, de médico, de odontólogos, de farmacêuticos, psicólogos. Entretanto, eu acho precipitado, senadora Lúcia Vânia, fazermos aqui pronunciamentos no sentido de irmos frontalmente contra essa decisão da Presidência da República,
porque pelos noticiários foram reunidos todas as entidades. O Ministério da Saúde dialogou com todas e ouviu o pleito de todas, tanto que o próprio senador Inácio Arruda já colocou. Senadora Lúcia Vânia, com a palavra Vossa Excelência e a senadora Vanessa Graziotin. Então, será enviado possivelmente para cá um novo projeto para que a gente possa conversar. Eu acho que o pior caminho é o caminho de confrontar os médicos com as demais categorias. O Sistema Único de Saúde é um sistema maravilhoso. Ele não tem hierarquia, todos os profissionais têm papel importante. Então, eu acharia e acho precipitado nesse momento ficarmos bombardeando a decisão do governo federal de promover um veto parcial. Acho que nós precisamos dialogar para ver onde é que nós podemos chegar de tal sorte que todos se sintam contemplados, inclusive os médicos. Aqui, senadora Vanessa, não se trata de retalhar o governo, aqui se trata de defender as prerrogativas do Congresso. Com a palavra, senadora Ana Amélia. Senadora Lúcia Vânia, que eu também estive na Comissão de Assuntos Sociais e envolvida com essa matéria. Cheguei a presidir algumas audiências públicas para ampliar o debate e o diálogo com todas as categorias da área da saúde. Eu queria, então, endossar aqui com as minhas palavras a minha posição do que disseram o senador Antônio Carlos Valadares, Inácio Arruda, a senadora Vanessa Graziotin, especialmente o senador Valdemir Moca e o senador Mozarildo Cavalcante. Esta é a posição do Senado. Se nós nos curvarmos a uma mutilação ao trabalho feito exaustivamente por esta casa, nós podemos até fechar a casa porque não temos o respeito necessário num diálogo sério entre dois poderes. A democracia só é forte quando há equilíbrio na relação dos poderes. E, neste caso particular, houve um flagrante desrespeito a uma decisão soberana desta casa. Teremos a oportunidade, sim, de derrubar os vetos que foram apostos, aqueles que considerarmos inadequados. Cumprimento, senadora, e parabéns pelo trabalho que fez na relatoria dessa matéria em relação ao ato médico. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Agradeço a todos os senadores e cumprimento o senhor presidente e os nossos taxistas que estão aqui nos aguardando. Muito obrigada.